Se eu tivesse a opção, né, de trocar, né, esse ano e entrar 3 anos antes, assim, eu não trocaria, sabe? E aí, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com o Vinícius, ele é aluno do ITA e a gente está aí na véspera do vestibular, né? O vestibular é depois de amanhã. Então eu convidei o Vinícius para vir aqui contar como que foi a história dele, né? O que que ele já viveu no ITA e pedir para ele dar algum conselho para vocês, algum incentivo para vocês que estão aí prestes a fazer o vestibular. Tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo. Tudo bem, Bruno. Muito obrigado pelo convite aí. Espero que motive muito o pessoal aí para a prova do ITA, que não é brincadeira, mas dá para passar. Dá para todo mundo consegue aí, só dá muita garra e sei que o pessoal preparou bastante aí, vão lá para dar aquela motivada final. Ah, isso aí, beleza. Vinícius, vamos conversar aqui, ó. Faz de conta que não tem ninguém prestando atenção na gente, tá bom? Viu? Pra você ficar mais à vontade e tal. Eu vi que você é um rapaz bem extrovertido, mas pra ficar mais à vontade ainda, faz de conta que só tem nós dois. Não, tranquilo. E daqui a pouco vai ter algumas perguntas aí, a gente responde as perguntas, tá? Primeira coisa que eu queria te pedir é para você contar aí, resumidamente, assim, a sua história. Contar um resumo da sua história pra gente te conhecer melhor. Não. Bem, eu sou natural de Belo Horizonte, né? Então eu cresci lá, assim, foi minha vida toda eu estudei lá, fiquei só lá em BH. E eu sempre fui aquele aluno padrão, assim. Eu adorava matemática, assim, mandava muito bem na minha escola, não precisava estudar muito. E, pô, curtia muito, porque pô, mandava bem na matéria, achava muito interessante. Não gostava, era padrão de aluno, não gostava de geografia e história, não gostava de jeito nenhum, era só na matemática e ciências na época, né? Aí depois fui avançando, cheguei até a 8ª série, assim, na época, né? Aí fui entrar para o ensino médio. No ensino médio, eu tive a opção de entrar em algumas escolas e eu acabei optando por ir para um ensino técnico, né? E eu fui fazer ensino técnico, me formei técnico em química e assim foi uma experiência muito engrandecedora, mas que assim não foi, como é que fala, não foi o foco focado no ITA, né? Como muita gente desde sempre tá focado no ITA e tal. E eu sempre tinha esse sonho, não, tem até uma história engraçada assim que tem. Quando eu tinha 12 anos, eu tinha uma professora de história, né, que ela veio fazer o livro dos sonhos pra gente. Aí eu tava no meu livro dos sonhos lá, com 12 anos de idade, falar meu sonho que quando eu chegar na época da faculdade, vou tentar o ITA, eu sei que é muito difícil, tá lá, eu sei que é muito difícil, mas eu vou tentar, porque tinha sido um vizinho meu que tinha passado no ITA, e foi o primeiro contato que eu tive, eu fiquei vislumbrado, assim, pô, né, pô, sou a maior escola de aéreo do Brasil e tal, pô, legal demais, quero ir pra lá, né, fiquei aquele vislumbre inicial, assim. Então, desde pequenininho já tinha essa semente lá, mas acabou que eu não fiquei tão focado nisso, fui para o ensino técnico e segui outro caminho. E foi muito bom, cresci muito, amadureci muito como pessoa no meu ensino médio, mas assim, minha base não ficou muito boa, sabe? E eu precisava me dedicar mais, aí fui fazer a prova do ITA. Fui lá ver como que foi e foi terrível o resultado, assim, eu não sabia fazer nada da prova. E eu sabia mais assim, de química, né? Que já sabia, tinha um conhecimento mais aprofundado, mas eu precisava muito melhorar assim. Aí eu entrei no cursinho, meu primeiro ano só tomando na cabeça, aí meu segundo ano eu melhorei bastante, aí foi eu consegui meus primeiros resultados. Aí foi no meu terceiro ano, foi quando eu conheci o quadro, entrei pro quadro e foi quando eu fui aprovado no vestibular do ITA, assim. Então teve uma saga aí pra até chegar de sair de não consegui nem encostar na prova, né, que sei que muita gente já passou por isso, aí para realmente ser aprovado e tá aí agora, ter passado esse 1 ano aí já de aprovado o ITA. E agora você está no ITA terminando o primeiro ano, né? Tô terminando o primeiro ano, e tô no segundo semestre aí, reta final aí agora. E deixa eu te perguntar uma coisa. Muitos estudantes tentam o ITA mais de uma vez. O normal, no caso do ITA, ou em qualquer vestibular difícil, não é passar de primeira. Né? O microfone está longe? Tá bom. Então, assim, muitos estudantes têm aquela sensação de desânimo quando não passam na primeira vez, né? E você tentou mais de uma vez. Eu queria te perguntar como que foi essa situação para você, né? Você tentou a primeira vez e não passou, tentou uma segunda vez e não passou, não foi isso? Foi. Na terceira vez você passou? Foi, passei. Eu tive o primeiro contato, né? Foi quando eu saí do ensino médio. Eu não sabia nem direito, eu fui fazer o vestibular. Eu fiz a inscrição, porque estava desde pequeno, né, eu falava que eu tentava, pelo menos tentar o ITA. Fiz inscrição para um monte de vestibular, fiz inscrição para o Enem, fiz o Enem e tal. Mas eu não passei, assim, eu tomei na cabeça. E aconteceu muito para mim, assim, Bruno, foi... Assim, muita gente fica desanimada, é desanimador. Assim, você chega na prova, assim,
Pô, já custou formar no ensino médio já. Chega na prova lá, vai fazer a prova e não consegue nem entender o que está acontecendo. E isso realmente é desanimador, assim, mas eu tive experiência. Então, eu fiz a prova de 4 vezes, mas para valer mesmo foram 3, assim, né? Foi 3 anos de cursinho. E assim, o que eu vejo assim, que acontece muito, que é o pessoal do ITA, é o pessoal que é desanimador, mas é desafiante também. Eu falo assim, eu ficava assim, eu quero me provar que eu sou bom o bastante para conseguir fazer essa prova aqui. Eu quero ser tão bom quanto é exigido para estar lá dentro, entendeu? Então, esse era uma motivação que, assim, realmente tem esse lado negativo, tipo assim, pô, não, fui para a prova, foi difícil. Às vezes tem aquela questão que você ficou lá um tempão fazendo e não saiu, perdeu o tempo de prova. Muita gente tem essa dificuldade de começar a experiência, né? De você amadurecer para fazer a prova, assim, né? Porque você tem que treinar fazer a prova, não é só, eu tenho todo o conhecimento. Não, você tem que ter o treinamento para a prova. Então, assim, mas eu sempre via também esse lado, sabe? Muitos dos meus colegas que eu vejo lá dentro tem essa parte, sabe? O pessoal fala assim, não, era difícil, você fica desanimado, ainda mais quando você já está estudando, você fica muito tempo estudando, você fica muito desanimado, mas você fala assim, não, você se sente desafiado e isso te move, sabe? Você fala assim, não, eu quero ser bom o suficiente e isso acaba que você troca esse lado negativo por um combustível, sabe? Um combustível para te motivar para estar todo dia lá estudando, para você meio que se provar, assim, sabe? Isso é uma realidade, era uma realidade que eu vivia, assim. Você fez outras provas militares ou só o ITA? Fiz outras provas militares, eu fiz a prova da AFA e eu fiz o IME também, a prova do IME. Aí eu passei no meu primeiro ano de cursinho, eu não passei na AFA. E aí nos outros anos já passei na AFA dos outros 2 anos e no meu primeiro ano também não passei no IME e no meu segundo ano já passei no IME. Eu passei no IME 2 vezes, né? No meu segundo e no terceiro ano de tentativa. E nos outros vestibulares? Você fez outros vestibulares não militares? Fiz outros vestibulares, prestei o Enem e também eu prestei outros concursos, né? Que o principal que eu passei foi o Medicina na USP, assim, que eu mandei muito bem assim, na prova e tal. Então, sim, eu fazia todas as provas, mas eu fazia muito. Porque assim, a família também, né, fica preocupada, né? Eu acho muito engraçado, minha mãe conversava muito comigo e tal. Quando eu passei em medicina, ela queria que eu fizesse medicina. Pô, vou ter um médico na família. E eu falei assim, mãe, legal, mas o ITA sempre foi meu sonho, sabe? Então, por exemplo, no meu último ano do ITA, eu nem fiz Enem. Falei assim, ó, eu vou fazer. Se for, é pra eu ir pro ITA. Se não, não vou fazer mais, sabe? Então tem até essa parte desse amadurecimento. Então sim, eu fiz outros vestibulares, fiz a AFA, eu acho muito importante fazer outros vestibulares, porque muitas vezes a pessoa está focada ali, está no ITA, e é bom você ter um outro feeling, assim, você vai fazer uma prova, você chega lá, você é surpreendido, tem que pensar de forma diferente. E até para você treinar também tempo de prova, sabe? Mais uma experiência tá ali, ainda mais o pessoal que é muito focado no ITA, eu acho muito interessante fazer o IME. A prova do IME é muito bem organizada, é muito bem coordenada. Eu fazia lá em Belo Horizonte, né? Assim, eu achava excelente a aplicação da prova do IME, assim, e era sempre bom, que ainda mais a primeira vez que eu fiz, assim, dá aquele gostinho de, pô, começou, entendeu? E isso é muito bom, é um bom preparo, assim. Mas eu acho muito importante também de ressaltar assim, que fazer uma prova é aquela prova, sabe? Não é porque você foi bem numa prova que você vai bem na outra, então, assim, acaba que quando você está melhorando, né? Aconteceu comigo, né? Cada vez que eu ia melhorando, eu fui alcançando. Primeiro eu alcancei o IME, depois eu alcancei medicina, depois que eu fui chegar no ITA, e eu passei nele de novo. Mas não quer dizer que você passou em um que você vai passando em outro, ou vice-versa, né? Deixa eu desviar um pouquinho do assunto aqui, porque a gente tem muito aluno que vai prestar medicina. Então, sempre que a gente consegue contribuir com alguma experiência para a preparação desses alunos, a gente quer levantar essa bola, né? Então, deixa eu te perguntar o seguinte. Lembrando aí da época que você fez medicina, o que você acredita que foi essencial para você conseguir passar em medicina? O que eu acredito? Eu acredito que... Assim, eu já estava num ritmo de estudo muito pesado já pro ITA. Estava focado só no ITA, era assim, total ITA, era o que eu queria, principal. E assim, o que eu via que quando eu estava tão acostumado a fazer questões tão complexas assim, sabe? Até de livro, que é bem comum em turma aí, o pessoal às vezes desfocar fazendo as questões de livro. E quando eu cheguei para fazer o vestibular de medicina, assim, as questões de matemática e tal, eu achei super tranquilo, assim, eu estava achando super divertido fazer, sabe? E eu tinha uma base ok em biologia, química, em química eu era boa, né? Em biologia, geografia, apesar de não gostar assim, eu era um aluno ok, assim, nessas matérias.
Então acabou que eu consegui mandar muito bem assim, nas provas. E assim, meu destaque à parte assim, foi nas exatas. Assim, as exatas e ciências da natureza, né? Assim, que são as naturezas, né? Matemática, física, química, que mais cai na prova, assim, o pessoal normalmente tem mais dificuldade. O que eu estava vindo pro ITA, que é a coisa que cai em questão aberta, dos vestibulares e tal, e era para mim tranquilo lá, porque eu já sou tão treinado em coisas tão avançadas no ITA, que quando eu cheguei para fazer, para mim foi assim, não, tá tranquilo assim, fiz a prova super tranquilo e tal. Sempre... E também uma coisa que ajudou muito, Bruno, é não ter a cobrança naquela prova, sabe? Eu cheguei a fazer a prova, eu tava assim, vamos ver o que vai dar aqui, entendeu? Então, não ter esse peso, assim, e eu tava tão treinado em matemática, física e química, essas 3 matérias principalmente, né, que eu tava mais focado, e também português, que você tem que saber ser um bom aluno em português para passar no ITA. Eu tava tão treinado nessas 4 matérias, assim, e quando eu cheguei para fazer, para mim foi super fluido, assim, fazer as provas e passar, assim. Então, eu acho que é mais tranquilidade e o que mais contou para mim nessa prova é realmente tranquilidade, para eu conseguir manter notas boas nas matérias que eu não estava estudando tanto e conseguir utilizar do conhecimento tão específico que eu tinha e aprofundar e destacar naquelas matérias lá, que eram essas 4, né? Foi isso, assim. Acho que a parte pessoal do vestibular de medicina também ficar tranquilo, é muito importante. Conheço o pessoal da medicina e o pessoal fica muito estressado. O pessoal do ITA também, mas a parte da medicina. E me explica uma coisa. Voltando um pouquinho sobre a sua preparação, né, e contando também um pouco sobre a sua experiência aqui no quadro, eu queria que você me respondesse a seguinte pergunta. Quais problemas você estava enfrentando nos seus estudos antes de conhecer o quadro? Eu cheguei, né, né, formei, terceiro ano, fiz a prova do ITA, nem encostei na prova, passei nem para correção, na época a prova tinha fase, todo mundo fazia todas as provas, e tinha correção da fase aberta, não passei por correção da fase aberta. Aí eu entrei por cursinho, fui fazer cursinho presencial, e assim, foi muito bom. No primeiro ano tive aulas, foram muito boas. Aí, primeiro ano também, não consegui render muito, não fui bem, não passei nas provas. E aí cheguei pro segundo ano do cursinho também, aí eu já era assim, como eu era muito ruim, eu comecei a ver as aulas com outra perspectiva, mas já era a mesma aula já, eu continuei no mesmo cursinho. Então, assim, já começa a ficar mais maçante, você ter a mesma visão. Mas mesmo assim, eu consegui aproveitar bastante, tem uma curva muito boa de aprendizado, terminei o ano passando em medicina, beleza. Mas eu senti assim, mas eu não passei no ITA, né? E eu falei assim, pô, eu cheguei num ponto que eu queria ter uma nova perspectiva das coisas, sabe? Eu me encontrei nesse ponto, sabe? Eu falei assim, pô, eu quero ter uma outra visão da matéria, sabe? Eu não quero ficar na mesma coisa, quero ter contato com pessoas diferentes, porque eu estava no meu microcosmos lá, no meu cursinho, estudando para o ITA com o pessoal de Belo Horizonte. Mas o pessoal que está no ITA, por exemplo, eu estou lá no ITA agora, tem colega do Brasil inteiro, qualquer estado tá lá, entendeu? Então, assim, eu queria ter esse contato, sabe? Falei assim, beleza, eu tô bem aqui, eu posso ser o 01 da turma, mas e eu em relação ao 01 de São Paulo, eu em relação ao 01 de Fortaleza, sabe? Como é que tava esse pessoal? Então eu encontrei o quadro nesse ponto, foi quando eu tive o contato, né, que foi minha irmã, que ela voltou para fazer medicina também, ela voltou para tentar os vestibulares de medicina, e começou a precisar muito, encontrou o quadro. E o professor que eu tinha, o Felipe Ghisoli, que comentou comigo, eu conversava muito com ele, falava com ele dessa necessidade, assim, do que eu estava vendo, e ele falou assim, ó, cara, tem um quadro e tal, ele me apresentou o quadro, e ele falava que ele gostava bastante, ele achava muito boa a proposta e que realmente acreditava que me ia ajudar, e foi nesse momento que eu encontrei o quadro, sabe, nesse momento de precisando de um novo fôlego, sabe? Porque estudar pro ITA é muito cansativo, sabe? Pô, quantas vezes você pensa em desistir, sabe? Você tá lá, você tem muito gás, mas tem hora que tem dia que você tá muito cansado, sabe? Você tá lá, você fica o dia inteiro estudando, tinha dia que eu chegava às 7 horas da manhã, ficava até às 10 estudando, e em algum momento o gás acaba, e você tem que, todo momento você tá renovando, né? A gente brinca no ITA que é não deixar a chama apagar, né? Em todo momento você tem que estar lá, arrumando combustível novo, vindo, conversando com gente do ITA, tendo contato com alguém, ou então, pô, tem um simulado para você se empolgar lá, e tentar juntar com o seu colega para vocês entenderem mais. Então, todo momento você tem que ter isso. E eu estava nesse momento, eu estava querendo um fôlego novo de encontrar uma experiência diferente. E eu procurei e acreditei na proposta do quadro, e realmente o quadro entrou para ter essa guinada nos meus estudos. E quando você estava nesse momento aí,
Você teve consciência de que você precisava de uma outra perspectiva? Você teve essa consciência na hora? Você falou, cara, eu preciso de uma outra perspectiva, porque aqui para mim já está repetitivo. Não, eu tinha essa consciência, assim, eu tinha em partes, em parte sim, parte não, e vou explicar por quê. Parte sim porque eu já sabia que eu estava vendo a mesma aula, e o parte não é que eu falo assim, eu me sentia, como posso dizer, eu não me sentia ainda completo, sabe? Eu não falo assim, fiz 100% de tudo. Então, mas eu sabia que tinha muita coisa que estava estagnado, sabe? Então eu falo assim, eu não fiz 100% de tudo, mas aí eu falo assim, pô, será que eu tenho que dar o gás a mais? Mas eu sentia que se eu tivesse uma nova perspectiva, para completar esses, vamos supor, se eu estivesse no 90%, completar esses 10% para eu me sentir completo, falar assim, vou chegar para a prova do ITA falando assim, vi tudo, eu falo assim, eu sentia que tinha essa necessidade, sabe? Eu falo assim, que não ia avançar mais tanto, sabe? Eu ia ficar ali, mas ia ficar estagnado, eu não ia conseguir, eu tinha que atacar de outra forma o problema para poder chegar na prova do ITA tranquilo e falar assim, olha, tudo que cair aqui, pelo menos alguma vez na vida eu vi alguma ideia parecida, entendeu? Então, tem essa perspectiva, essa dualidade, assim, de que, não no sentido de que eu não estava completo, mas de que sim, no sentido que eu precisava atacar esse problema de forma diferente, entendeu? Então, e quando você viu que precisava atacar esse problema de forma diferente, quando você viu que estava ali um pouco, entre aspas, estagnado, como que você se sentia? Eu acho que um pouco, a palavra não é frustrado, assim, mas um pouco desanimado, eu acho, sabe? Porque, como eu disse, né, é muito difícil manter o ritmo de estudo pro ITA, sabe? Todo mundo que está lá dentro sabe, é muito exaustivo. E você não ter como ter esse momento de ser, sabe, de você estar no seu dia ali, você conseguir fazer uma questão, ou então conseguir ter uma sacada diferente, ou então você ter uma aula que você fica super empolgado, você vai desanimando, sabe? Então, esse momento, essa parte de você se manter animado, eu acho mais difícil para você ter um aluno aprovado no ITA, sabe? Então, se você consegue ter esse ânimo, sabe? Por exemplo, tem um colega meu que ficou 6 anos lá, tentou vestibular 6 anos, sabe? Mora comigo lá no apartamento. Então, a pessoa tem que ter essa resiliência, assim, de aguentar. E essa resiliência só vem se você se manter motivado, sabe? Então, você ficar desanimado, para mim, é um ponto muito importante, que é um dos mais críticos e tem que ser bem atacado, sabe? Então, nessa posição que eu me encontrava, assim. Entendi, obrigado. Vamos abrir para perguntas agora. Ô Danilo, o que a gente tem de pergunta aí? Temos 3 perguntas. A Maria perguntou, ele passou muito com quantos anos? Beleza. Responder ou já... Eu já dá para responder mais uma depois dessa. A primeira é quantos anos ele tinha quando ele passou no ITA aí? O Luiz Fernando perguntou, pergunta para ele se caso ele não passasse, se ele tinha um apoio de continuar tentando até conseguir, porque ele se sente meio pressionado a não ficar tanto tempo tentando, não consigo convencer a família. Esse é o Luiz, né? Então, Vinícius, é o seguinte, o Luiz pergunta, primeiro, como que é? A Maria? Isso. A Maria quer saber quantos anos você tinha, e você tinha? Eu tinha 20 anos quando eu passei. 20 anos. Eu tava para fazer 21, fiz 21 em fevereiro, né? Certo. E eu passei em dezembro, né? Então eu tava com 20 para 21, mais perto de 21 já. Aí a pergunta do Luiz é, você tinha o apoio para continuar tentando, caso você precisasse? Eu tinha o apoio da minha família. Óbvio, eu vejo que os pais sempre querem o melhor para os filhos, assim. Então minha mãe, ela queria que, quando eu passei em medicina, ela queria que eu fosse para medicina porque tem né, ainda mais atualmente, tem um culto muito grande por parte do médico e tal. E eu acho uma profissão muito bonita, até por isso que eu tentei. E se eu não, já me dando a resposta dele, assim, se eu não desse meu limite de idade, eu não sei se eu ia seguir na engenharia, eu ia fazer medicina. Mas eu tinha, assim, o apoio da minha família, o pessoal fica receoso, fala assim, pô, você tá trocando um incerto, né? Você já tem uma coisa na sua mão e você tá trocando por uma coisa incerta. Então, isso realmente é difícil, eu acho que é muito importante, você tem que conversar com seus pais. Desde sempre eu deixei muito claro para meus pais que eu queria o ITA e eu ia tentar até o meu limite, ou até eu falar assim, não aguento mais esse tipo de vida de cursinho, ou então até dar minha idade, até o ITA falar assim, não pode tentar mais, entendeu? Mas, assim, é muito importante deixar bem claro, sabe? Conversar com os pais, porque o pai muitas vezes não entende, o pai cresceu em outra época, sabe?
e manter esse diálogo, essa relação saudável com os pais, ajuda até você mesmo nos seus estudos, sabe? Então, eu sempre conversei muito com os meus pais, eu apresentava muita coisa para eles, abria lá vídeo, mostrava coisa do ITA. Eu tinha colegas que já estavam no ITA, então eu mandava coisa, pedia para eles mandarem coisa para mim, para eu poder mostrar para eles, sabe? Então, manter essa relação é muito saudável, porque você se fechar também, seu pai vai ficar na incerteza, o que meu filho está fazendo da vida, sabe? E tem muito pai que não conhece, sabe, o ITA. Tem gente que vem de todo lugar, tem pai que às vezes o filho, o aluno está tentando o ITA e o pai é do ITA. E tem gente que não, sabe? O pai nem sabe o que é ITA. Então é muito importante ter essa conversa. Eu tinha muitas conversas lá em casa, até para eles mesmos tentarem me manter bem, sabe? Poder saber como me dar uma recomendação. Às vezes seu pai não está lá no seu dia a dia de cursinho, mas ele sabe como, se ele está ciente como está sendo o seu dia a dia, sabe? Ele poder, tipo, te dar um conselho, alguma coisa assim, porque com certeza vai ser mais sábio que você, sabe? Então, isso é muito importante, sim. E eu tinha essa relação muito lá em casa. Eu conversava muito com meu pai e com minha mãe, sabe? Minha mãe era muito presente no meu dia a dia, porque muitas vezes ela me levava e tal. Então, é muito importante isso. E sim, assim, respondendo... É Luiz, né? É o Luiz que eu pergunto. Então, assim, Luiz, respondendo direto para você, assim, é muito importante você ter uma relação e conversar muito com sua família para tá claro para você, para tá claro para eles o seu sonho, entendeu? E você tem que sempre estar se renovando, se perguntando, né, se é isso que você quer mesmo. E se é isso que você quer, e tipo assim, não tem um porquê você não continuar, entendeu? Então, converse com eles lá para manter, porque o ITA vale a pena. Era o sonho da família, então, virou uma missão da família. Virou uma missão da família, assim. Eu falo, né, que eu passei, eu sou o aluno do ITA, assim, pô, eu até arrepio de falar assim, mas é assim, quem passou no ITA, é a história, por mim, assim, é todos os meus pais, sabe? Pô, se não fosse eles, eu nunca estaria aqui, entendeu? Então, pô, eu fico muito emocionado. Minha irmã também, pô, minha irmã e minha namorada, porque eu conheci minha namorada na turma ITA também, e se não fosse eles, eu nunca estaria aqui, entendeu? Então, e eu estar aqui, beleza, é um resultado da minha vida, assim, mas com certeza tem total parte deles, assim, e se não fosse eles, eu jamais estaria aqui. Então, assim, quem tá tentando o ITA aí, tem essa noção, sabe? Pô, é uma luta sua, mas não é só você que tá lutando ela, né? Tem muita gente. Tem muita gente, tá? Todo mundo tá à sua volta ali, tá torcendo você, assim, tinha essas né, 6 pessoas, né, contando comigo, que é minha irmã, o marido dela, meu pai, minha mãe e eu e minha namorada, tipo assim, se não fosse esse grupo assim, eu nunca ia estar aqui. Então é muito importante você ter essa relação saudável de pessoas que você sabe que estão do seu lado e deixar elas também cientes de que você está lá, você está focado em uma coisa, mas que você também está lá para elas. Então isso é muito importante, assim, e assim, para mim é essencial, para todo mundo, independente do sonho, se é ITA, se é IME, se é AFA, se é medicina, qualquer coisa. E como que você conheceu o quadro e por que você resolveu, porque mas ainda não é muito conhecido, né? Uhum. Como que você conheceu o quadro e por que você resolveu dar um voto de confiança? Então, eu tinha acabado de ser aprovado em medicina e minha irmã, ela decidiu tentar a medicina de novo. Ela de novo não, né? Ela já estava formada no mestrado já, trabalhando, e ela largou tudo e falou assim, vou fazer medicina e é isso aí. Ela voltou, então, assim... E como que ela voltou, né? Ela falou assim, eu preciso de arrumar um lugar para estudar. E ela pensou em fazer curso online. Então ela começou a ter esse contato, procurar muito. E ela me falou, pô, tinha um quadro e tal. E ela estava descobrindo, ela estava me falando todos os cursos que ela tinha encontrado. Ela tinha encontrado o quadro. Só que nesse meio tempo, também tinha o meu professor, que é um grande amigo, que é Felipe Ghisoli. Pô, te amo. Que é uma pessoa maravilhosa que também entrou na minha vida, que outra pessoa que se não tivesse na minha vida eu também não estaria aqui, não teria chegado onde eu cheguei. Então, e ele começou, ele trabalha no quadro, né? E ele era assim, ele foi um grande mentor para mim também, que me guiou muito e conversava muito comigo e eu falava com ele o que eu sentia, sabe? E ele falava comigo, ó, cara, sendo bem sincero, você entrando lá no quadro, tal, você vai ter a oportunidade de conviver, de poder comparar suas notas, né, e até conviver com o pessoal, assim, óbvio que o ambiente online é mais limitado, assim, que é lá, que é de outros lugares do país. Então você vai poder ver se você está tão bom quanto o cara que está em Brasília, entendeu? E de fato, eu conversei muito com ele, eu conversei muito antes, conversei com a Lucimar bastante antes de entrar, e tipo, quando eu entrei, de fato fez total diferença. Quando eu entrei no ITA, eu já conheci um monte de gente que não era do meu estado, que eu nunca tinha visto. Porque eu tive essa convivência no quadro e faz total a diferença, assim, porque você sente assim, a prova do ITA vai ter gente do Brasil inteiro, e eu já estou fazendo simulado de gente do Brasil inteiro, e isso é muito importante. Então foi nesse meio tempo, com duas coisas acontecendo, né, com o meu mentor, amigo Ghisoli, assim,
me conversando muito comigo, eu trazendo os problemas que eu via para ele, e ele tentando solucionar comigo, e com minha irmã tendo essa mudança na vida dela, então foi meio que ao mesmo tempo, assim, foi bem legal. Então, daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre a sua história lá no ITA, né? Sua vida, como que tem sido, como que foi esse primeiro ano. Mas antes, até para esclarecer, principalmente para os nossos alunos que estão aí estudando, e eles, tudo bem, eles têm acompanhamento dos tutores, mas eventualmente eles ficam meio jururus, vamos dizer assim, porque estão lá na casa deles, sem um pouco de referência, e eles acham não, né? Às vezes a gente tende a pensar que vai ser uma mudança brusca da água para o vinho, né? Mas tudo tem um período de adaptação. E eu queria que você me falasse um pouquinho como que foi o seu início no quadro, né? Como que foi o seu período de adaptação? Se foi um negócio tranquilo ou se você teve alguma dificuldade? Como que foi esse processo? Assim, eu já estava bem melhor do que quando eu tinha começado a estudar, né? Então eu já estava mais regrado, mas eu estava no método tradicional, né? Que é você tá no cursinho, você tem a aula, tem simulado, então você tem os horários do cursinho. E online é diferente. Então, realmente, eu tive esse período de adaptação que eu não conseguia controlar direito meus horários. Porque você fala assim, eu posso ver a aula agora ou vou fazer uns exercícios? E assim, aí você fica nisso, sabe? Você fica assim, não, eu posso fazer depois, agora eu vou dar uma descansada aqui. E ao invés, às vezes, se você tivesse horário obrigado a sentar e fazer, sabe? Eu estava com um pouco dessa dificuldade de gerenciamento, sabe? E até que eu cheguei num ponto que eu falei assim, não, para mim eu tenho que estudar toda a teoria ali e fazer um monte de exercício depois. Então, tipo, por exemplo, 2 dias que eu estudava a teoria, depois eu ficava só fazendo exercício, porque para mim era o que funcionava. E, assim, um parêntese é porque eu acho que é muito importante todo mundo encontrar o seu método de estudo, assim. E, então, eu acho que o que funcionou para mim não quer dizer que vai funcionar para todo aluno, sabe? Então, é muito importante todo mundo encontrar seu método. E agora, voltando para a realidade do quadro, né? Você tem que ter quando todo mundo vai ter esse período de adaptação, sabe, de se encontrar. Como que agora, com essa dinâmica online, eu vou funcionar maximizar meu aprendizado aqui. Então, realmente, eu tive dificuldade, tinha muita dificuldade com o gerenciamento, até que eu fui alinhando melhor, assim, e aí eu tinha um horário, aí eu fazia sempre simulado no mesmo horário, não trocava. Eu sempre fazia eu lembro que eu sempre fazia domingo de manhã simulado, assim. Todo domingo eu ia lá fazer o simulado do quadro. Então, assim, é muito bom, funciona muito bem, só que é uma mudança. Então, toda mudança vai ter essa adaptação. Para mim foi assim, muitas vezes para alguém pode ter sido super fluido, mas não conseguia ter o ritmo fluido em ver a aula, mas não conseguia ter ritmo de estudo. E eu tive uma dificuldade em como me organizar. Eu ou faço exercício, eu faço aula, eu vou estudar hoje física ou química, porque todo aluno assim que eu vejo, ainda mais pro ITA, assim, se sabota, porque não gosta da português, não gosta da química, adora matemática e física. Isso acontece. Então, você tem que ter essa consciência, sabe? Até o quadro tem ferramentas para isso, né? Tem o quadro de horário que você pode montar, conversar com o tutor e tal. Então, é muito importante ter isso. Você não se sabotar, sabe? Você montou ali, encontrou um método que funciona, aí você segue ele. Aí é ele e acredita que vai estar o resultado. Porque se em um curto período de tempo você viu que você rendeu muito mais que antes, imagina em longo prazo o estrago que vai fazer isso. Entendeu? O estrago no ponto positivo, é óbvio. E depois que o que você descreveu aqui foi o seguinte, você estava acostumado a estudar de um jeito, depois você foi para um modelo mais flexível, e aí demorou um tempinho até você encontrar uma certa disciplina, né? De fazer o simulado toda semana no mesmo dia, né? E ter essa dinâmica aí de estuda 2 dias da teoria para depois fazer exercícios. O que mudou nos seus estudos depois que você passou esse período de adaptação? Olha, a maior competência que eu senti que eu desenvolvi foi tanto a disciplina quanto a responsabilidade de eu ter noção do que eu estou fazendo ali. Porque muitas vezes você está no método tradicional, você está seguindo um fluxo, sabe? Aí você muitas vezes não tem controle, você só está fazendo o que está todo mundo fazendo, você está fazendo. E quando você tem essa disciplina, essa responsabilidade, você tem noção, você sente mais segurança, sabe? Você fala, então, eu acho que essa foi a competência que eu mais desenvolvi, assim, você ter essa segurança e falar assim, ó, eu estou seguindo um método, eu tenho noção que eu estou seguindo um método e é o meu método, e eu senti que é o melhor para mim, sabe? Eu conversei com um tutor, com o pessoal, conversei com um professor, e é o que está mais funcionando para mim. Então, você acaba que
você tá todo momento ali acordado e com noção, tá? Você tá passando semana a semana ali numa coisa que você percebeu que era o melhor para você, sabe? Então você não tá seguindo essa forma que é feita para todo mundo, sabe? Isso é, não sei, acho que se você sente, você tá no caminho certo, sabe? Então isso é muito importante. E aí, cara, tem um negócio que é muito louco, né? Você falou assim que às vezes a gente se sabota, né, e não estuda português e química, né? Eu vivi isso no meu primeiro ano de cursinho em relação a português. E eu não passei por causa disso, né? Eu tinha mais de 90% em física, que foi uma coisa sensacional, que eu não esperava. Tive 75% em matemática, 75% em química e ali um pouquinho menos de 40% em português. Né? A minha redação nem chegou a ser corrigida, né? Mas ela não estava assim tão ruim, então pelo menos uns 50% eu ganhar na redação. E mesmo calculando essa média, eu teria nota para passar. Mas eu fui eliminado em português. Nossa. Né? E justamente por isso que você falou, às vezes a gente se sabota. Que bom que você não fez isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente está estudando para o vestibular, né? Está matriculado num curso, ou estudando por conta própria, a gente tem o objetivo de passar. Então a gente espera que ao longo desse período, depois de fazer tudo certinho, a gente vai passar. Mas assim, eventualmente, esse período, né, de não estar preparado até o período de estar preparado, a gente sofre uma transformação. E acontecem coisas na nossa vida, né? A gente percebe competências que a gente nem imaginava que pudesse desenvolver. Tem alguma coisa que aconteceu assim na sua vida, alguma competência que você desenvolveu que você nem imaginava que você pudesse desenvolver? Depois que você passou por esse processo de estudar com mais disciplina? Durante esses 3 anos que eu estudei, assim, eu mudei muito, assim, eu senti que eu mudei muito em termos de concentração, até de você acreditar mais em você, assim, sabe? Então, eu desenvolvia muita disciplina nos estudos, então assim, eu mudei demais. Eu brinco com o pessoal que eu arrumei uma namorada, né? Eu conheci a namorada na turma ITA, então comecei a namorar e tal. Só nisso a minha vida já mudou muito, já. Então, tiveram várias coisas que foram acontecendo assim que realmente foram mudando. Mas acho que de competência que eu desenvolvi, assim, eu acredito que o jeito que eu aproveito o ITA hoje, estando lá dentro, passando pelos 3 anos de cursinho, foi essencial, foi extremamente essencial. Então, por exemplo, se alguém que tá vendo aí tentou o ITA e está desanimado que não passou, acredito, os anos que você ficar no cursinho, se ferrando e tal, vão ser essenciais para você se manter bem aqui. É muito importante. Mas, assim, voltando, né, sobre as competências, eu senti assim que nesses 3 anos assim, eu amadureci demais e a perspectiva que eu comecei a ter de tudo na vida, sabe? Foi muito diferente. Então, se eu tivesse de cara passando no meu ensino médio, eu acho que eu não aproveitaria tanto igual eu aproveito o ITA, sabe? Porque eu cheguei muito mais maduro. Por exemplo, a gente tem casos de aluno no ITA lá que tem 16 anos de idade. Se eu tivesse passado com 16 anos de idade no ITA, eu não sei o que eu faria, sabe? Eu acho que não teria aproveitado igual eu aproveito, porque eu sinto que eu aproveito bastante lá. Então, assim, eu amadureci muito, aprendi a lidar mais com as pessoas, porque, assim, eu tinha mais contato, eu tinha aquela disciplina de estudar. Então, hoje, por exemplo, quando eu chego lá, eu tenho um momento que eu falo assim, olha, é uma prova muito difícil que eu vou ter, é algo muito desafiador, então um projeto muito grande que eu tenho que desenvolver. Você já tem, até o pessoal brinca, assim, que é o pessoal que é militar, né? Você já tem meio que uma âncora, assim, assim, eu passei pelo ITA, entendeu? Eu passei nisso. Então, eu aguentei 3 anos de cursinho, eu fico brincando, foram mais de 1000 dias estudando, então eu já aguentei isso. Se eu aguentei isso, eu vou aguentar fazer um projeto aqui muito elaborado, alguma coisa assim. Então eu acho que você passar por isso, você ter essa fase de amadurecimento, assim, vai mudar você, sabe? Qualquer pessoa que estiver vendo de mais novo ou mais velho, que está já está 5 anos tentando, tipo, 1 ano a mais, com certeza vai mudar a pessoa, sabe? Óbvio, desanima, porque você fica naquela ânsia de querer entrar, né? Mas muda a pessoa, me mudou bastante, assim, e eu acho que foi essencial. Sabe? Se eu tivesse a opção, né, de trocar, né, esse ano e entrar 3 anos antes, assim, eu não trocaria, sabe? Porque foram 3 anos, assim, que eu conheci pessoas incríveis. Por exemplo, eu conheci o Guizoli, conheci minha namorada, eu conheci pessoas que fazem parte da minha vida hoje, que minha vida teve uma total guinada para o outro lado, sabe? Que se eu não tivesse passado por isso, eu não sei o que eu estaria fazendo e eu tenho certeza que as pessoas vão continuar comigo e
minha vida foi para outro lado, sabe? E para mim foi muito propositivo e eu sou muito feliz por ter passado por isso, sabe? E eu lembro com muito saudosismo, assim, sabe? De, pô, foi um momento difícil, eu sei que é difícil, não é fácil, mas que foi muito engrandecedor, assim, então é isso. Mas, ô Vinícius, e aí, você foi lá, né? Todo mundo já sabe que você passou na prova, mas tem aquele dia, assim, que a gente fica sabendo do resultado, né? Melhor dia da vida. Como é que é? Conta pra mim, como é que foi saber desse resultado? Nó, foi incrível. A história é muito boa. Todo mundo vai ter a sua história, sabe? Nunca vai ter uma história igual a outra. Mas a minha história foi muito legal, foi muito divertida. Eu tinha planejado, assim, eu tava muito já cansado. Eu conversei muito com minha família, falei assim, gente, eu tô muito cansado. Já era meu terceiro ano de cursinho. No meu terceiro ano não tive tanto gás, porque no meu segundo ano de cursinho eu dormia pouco. Estudava o dia inteiro e parecia que eu não cansava, assim, era incansável. Meu terceiro ano de cursinho foi o contrário. Eu tava estudando lá, quando fechava o meu tempo que eu tava lá para estudar, eu morria. Eu tinha que dormir 8 horas por dia, eu não aguentava. E, inclusive, que a recomendação, gente, tem que descansar. Eu descansava pouco no ano anterior, mas que às vezes você tem um gás muito... Eu tava com um gás muito grande, assim, eu tava faca no dente. Assim, eu queria melhorar e me provar, sabe? Então, depois que eu tinha passado um momento, já vi que eu tinha amadurecido, eu tava muito mais... com muito mais noção, atacando pontos muito mais específicos, assim, e descansar é essencial. Então, assim, sabe, como é que foi, né, o dia da aprovação? Eu conversei muito com minha família e a gente planejou uma viagem. Eu falei assim, ó, o resultado estava marcado para ser do dia 21 de dezembro, e eu combinei com a minha família a gente viajar e eu estar na praia já. Então, eu ia chegar dia 20 na praia, dia 21 eu ia receber o resultado, né? Se eu passei ou não, eu ia estar na praia, pelo menos... Pelo lado negativo, eu já ia estar pelo menos de férias, já tá na viagem e ia poder aproveitar. Se fosse positivo, ia tirar boas fotos comemorando na praia. Então, aí o que aconteceu? O dia que eu fui viajar foi dia 20. Então eu passei acordado do dia 19 pro dia 20, porque eu tava toda a minha família, a gente ficou conversando lá, arrumando mala e tal, foi muito legal. E a gente foi pro aeroporto. Chegando no aeroporto, foi um dia lá de Confins, foi o dia que estourou a roda de um avião lá, então o aeroporto estava parado, então eu não ia conseguir viajar. Aí a empresa aérea lá transferiu o voo para Pampulha, que tem um outro aeroporto que é bem menor, para Pampulha. Então a gente ia viajar na Pampulha. Então, só que eu estava virado, eu estava muito cansado. Então eu peguei, quando a gente entrou no ônibus, que resolveu tudo, tipo assim, isso era 8 horas da manhã, entrei no ônibus e apaguei. Botei o Guns N' Roses lá pra tocar, fiquei escutando lá pra dar aquela soneca, assim, entrei no ônibus e assim, aí tava eu, meu pai e minha mãe só, minha irmã e o marido dela iam viajar depois. Aí meu pai e minha mãe sentaram na frente, como era o ônibus, aí eu sentei no último lugar do ônibus, assim, eles sentaram 2 lugares na minha frente, assim. Sentou uma garota do meu lado, lá eu tava lá com meu fone de ouvido e apaguei. Aí eu acordei assim, eu tava escutando um barulho diferente, eu acordei. Quando eu olho, tava lá, DDD 12, no ônibus, tava lá, 12, São José dos Campos. Aí eu já deu aquele ânimo, né? Que você já sabe que 12 é São José já. É. Aí eu atendi. Quando eu atendi, aí era um meu grande amigo, o Bruno Rabelo, que é aluno da turma 21 do ITA, que ele foi o cara que me ensinou grande parte das coisas que eu segui pra frente e me fez chegar até aqui. Ele é uma grande inspiração pra mim, um grande exemplo, assim. E ele pegou e me ligou, ele falou assim, alô? Quem tá falando? Aí eu falei, é o Vinícius. Ele falou assim, alô Vinícius, aqui é o aluno Bruno Rabelo do ITA e eu te liguei para te contar que você foi aprovado no vestibular 2019. Que é isso, eu dentro do ônibus acabando de acordar, nossa senhora. E eu doido para gritar no ônibus, nossa, passa tudo nessa cabeça, né? Vontade de chorar, vontade de gritar. Eu doido para gritar no ônibus e eu comecei a mexer assim, a menina do meu lado fez uma cara, o que tá acontecendo com esse cara? Eu comecei, mãe, no ônibus assim, mãe, pai, passei. Aí minha mãe desabou em choro, meu pai começou a chorar, aí você começa a chorar e rir, e eu doido pra gritar no ônibus, e o pessoal no ônibus não entendendo nada do que estava acontecendo. Aí quando a gente chegou lá, nossa senhora, quando eu saí e eu pude, assim, falar alto do jeito que eu queria, nossa senhora, eu falei assim, puta que pariu, passei! Uma palavra. Bom demais, eu gritava, caramba, não acredito, foi tanto se fosse, assim, esse momento, essa sensação, só de lembrar, assim, já é gostoso, sabe? Porque é uma sensação única, foi muita dedicação, é muito difícil, e todo jeito que foi, sabe, um grande amigo meu me ligar, sabe, foi muito especial, assim, eu fiquei muito feliz. Então todo mundo tem a sua, cada um tem um jeito diferente que recebeu a ligação e tal,
Mas na hora, esse momento, na hora que você fala assim, pô, o seu esforço valeu a pena, é incrível. Foi muito, muito, muito legal, muito legal. E aí, mano, saí mandando mensagem pra todo mundo, mandando mensagem pra namorado, ligando pro meu namorado, passei que não sei o quê, nego começa a chorar no telefone, você não entende nada. Aí todo mundo quer falar com você, só que você não consegue falar com ninguém, e aí é muito legal, não, muito bom. Esse dia foi legal. Bem emocionante. Eu lembro, assim, do dia que eu Como é que foi a passei. sua, Bruno? A minha, eu tinha feito as contas lá das notas, né? Achei que eu tinha passado, mas nunca tenho certeza. Na época eu estava estudando no UFMG. E aí eu sabia que ia sair o resultado naquele dia, né? Eu fui para... Minha casa era muito longe da UFMG, então eu ganhei um sistema de moradia lá da UFMG. Então nesse dia eu dormi na moradia da UFMG, né? E levantei assim bem cedo da moradia, peguei o primeiro ônibus da moradia para o UFMG, tava vazio o laboratório, já não tava tendo aula mais. Aí procurei um computador lá, porque lá tinha internet, eu não tinha internet no celular, não tinha internet, né, na época direito. E daí eu liguei o computador, entrei no site do ITA, e mesmo a UFMG, que era um provedor de internet, a internet era uma carroça, né? Então você ligava a internet assim, não aparecia o site de uma vez, as coisas ia aparecendo aos pouquinhos, né? Nossa, que drama. Ia aparecendo linha por linha. E aí eu vi Alberto Schempes Júnior, Alexandre Gama Herkenhoff, foram aparecendo os nomes, aí apareceu Bruno Gomes Werneck. Aí eu saí correndo assim no laboratório, fiquei correndo, corri o FMG toda. E aí eu contava pra todo mundo e o povo ficava assim, que retardado, né? Você já tá no FMG, o que você vai fazer no ITA? Mas aí foi sensacional, assim, cara. Nossa, essa sensação é indescritível, né? É muito bom. Ninguém ligou pra mim porque eu não tava em casa, né? Ligaram pra minha vizinha, eu acho. Né? Aí, mas foi top. Nossa, bom demais. Tá doido. Se você tivesse a cabeça que você tem hoje, né? Desconsiderando conhecimento, mas se você tivesse, vamos dizer assim, a maturidade que você tem hoje, quanto tempo você acha que você demoraria para passar no ITA? Você demorou 4 anos para passar. Foi. Né? Contando o terceiro ano. Se você tivesse a cabeça que você tem hoje, em termos de maturidade, né? Quanto tempo você acha que você demoraria para passar? Eu não sei, assim, eu acho que com a cabeça de hoje, assim, antes que eu estudei mesmo, que eu estudei muito pesado, que eu não sabia nada, foram 2 anos, né? Foi meu segundo e meu terceiro ano, assim, que eu estudei mesmo, estudando muito sério. Então eu acho que do conhecimento que eu tinha com a cabeça, que meu primeiro ano eu formei muito como que eu achava que eu deveria estudar, peguei muito exemplo com o Bruno e tal, aprendi muito assim sobre o que era o ITA, porque muita gente vai estudar e não sabe nem o que é o ITA, aprendi o que era, como estudar, como pensar, como lidar com a vida, como lidar com a sua vida fora desse escopo, né? Porque assim, todo mundo tem família, festa de família, então como lidar com isso? Então, esse meu primeiro ano foi muito de adaptação, assim, sabe? Meu primeiro ano de cursinho. Então se eu pensasse assim, para passar mesmo, acho que eu passaria com 2 anos, se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, assim, se eu soubesse como lidar com meus estudos, acho que teria sido só 2 anos, assim. Só não, né? É muito tempo já, mas bastante tempo. Mas assim, se é uma pessoa que já é mais madura, assim, já passou por alguma coisa, assim, pensa, pra mim, que eu saí do zero, eu não sabia, por exemplo, eu não sabia nem os produtos notáveis tudo de cor lá. Então, eu acho que, assim, pra pessoa, acho que para mim, valeria 2 anos, assim. Ô Vinícius, e agora você tá lá no ITA, né? Tá terminando o primeiro ano e tal, já tem uma visão um pouco melhor. Já descobriu que os professores da universidade são bem diferentes dos professores do cursinho, né? Muito diferentes. Muito diferentes. Isso aí já valeria uma conversa aí de umas 2 ou 3 horas, então nós não vamos entrar muito nesse assunto não, mas Tranquilo. hoje, o que é o ITA, assim, para você? O ITA, ele é, assim, uma excelente instituição, mas que o que faz o diferencial do ITA é as pessoas que estão lá. A moradia dos alunos, o H8, que é a mágica, onde a mágica acontece aqui. E para mim,
A principal coisa do ITA é essa parte da convivência, você poder estar convivendo com todo mundo o tempo inteiro, sabe? Eu converso eu tenho outros amigos de outras faculdades e assim, você poder estar ali tanto para... Eu já cansei de marcar reunião meia-noite, 1h da manhã para resolver coisas de projeto. E essa flexibilidade assim, que você tem de poder estar convivendo com as pessoas, de poder ir lá conversar, se quer resolver alguma coisa, vai no quarto do cara, conversa com o cara, quer desenvolver algum projeto por fora, vai lá com o cara e chama o cara pro seu projeto, sabe? Então, essa possibilidade que o ITA te dá de estar todo mundo morando junto, de ter muitas pessoas que pensam diferente, sabe? Então, é gente do Brasil inteiro. Então, o que é comum lá para Minas, que a gente brinca lá, o pão de queijo e o café, não é comum pro paulista, não é comum pro cara de Fortaleza, não é comum pro cara do chimarrão lá do sul, entendeu? Não vai ser comum ter toda essa mescla, assim, sabe, que tem no ITA, e eu acho que traz muito da essência do que é do ITA, assim, e a mágica acontece lá, entendeu? Não vai ser porque você vai chegar na faculdade e vai ter, o ITA só tem professor fantástico. Não, tem os professores que são fantásticos, tem os professores que são fantásticos, mas o grande diferencial de todo o nome que o ITA carrega, sabe, eu acredito que vem de lá, dessa moradia, está todo mundo junto, dessa oportunidade que você tem de conviver com gente do Brasil inteiro e de aprender com gente do Brasil inteiro, né? Isso é fantástico, assim. Você vai ter desde a pessoa que escreve maravilhosamente bem, tirou 10 na prova na redação, até o cara que, eu até brinquei com um antes aqui, que tem gente que é medalhista em mundial de química, de física, que eu nunca vou chegar com o conhecimento de química que esse cara tem, entendeu? Porque o cara sabe muito, o cara tem um conhecimento muito aprofundado em Olimpíada, só que, tipo assim, tá todo mundo lá, entendeu? Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua habilidade diferente. Então, o ITA pra mim, assim, o ITA é você ter essa oportunidade de vivenciar isso, que eu acho que é muito difícil encontrar no mundo inteiro, assim, sabe? E grandes universidades acho que se fundamentam nisso, assim, de pegar pessoas de lugares diferentes e botar todo mundo pra conviver junto, que sai coisa boa, assim. Então, acho que é isso. E durante o ano que você passou, você estava estudando onde? Você fazia só quadro ou você estava estudando de outra maneira? Como é que era? Eu fazia cursinho presencial e fazia quadro também. Mas o quadro foi, assim, essencial mesmo para passar, assim. Eu até brinquei aqui, falei, eu cheguei no ITA já conhecendo gente do Brasil que eu nunca tinha visto, assim. Por quê? Porque o quadro te dá essa possibilidade, sabe? De você poder conviver, você poder fazer um simulado ITA que realmente simula o que é o ITA. Porque o ITA, quem vai fazer prova? Gente do Brasil inteiro, gente de Fortaleza, gente de Brasília. E, tipo assim, eu não conhecia ninguém de Brasília, não conhecia ninguém de Goiânia. E eu cheguei aqui no ITA, eu conheço gente de Brasília e gente de Goiânia, porque o pessoal fez quadro. Eu já tinha convivido com o pessoal online, já tinha visto aula presencial que o pessoal estava aqui. Então tinha aula que o pessoal presencial estava participando também, eu já sabia quem que era quem. Tá lá no ranking do quadro lá, todo mundo lá. Então, assim, essa experiência que o quadro proporciona é muito única e, sim, é essencial. Então, sim, eu fiz cursinho presencial, eu fiz cursinho online e, assim, o quadro, nossa, está louco, ajuda demais e já criou laços lá. Cheguei conhecendo já o pessoal, que não era só de BH, né? Porque senão fica só o grupinho lá de BH, já cheguei conhecendo gente diferente, é bem legal. Mas tem um negócio que eu acho bom a gente aprofundar mais, que é o seguinte, a gente tem aqui no quadro também alguns alunos que fazem o cursinho presencial e também fazem o quadro. Mas a rotina deles é diferente de um aluno que faz só cursinho presencial e é diferente da rotina de um aluno que faz só cursinho online. Né? Como que era a sua rotina de estudos envolvendo o presencial e o online? Assim, eu tinha selecionado já muito bem, assim, o que eu precisava, que eu sentia que o quadro poderia me ajudar muito e o que o cursinho presencial poderia extrair mais. Então, minha semana era dividida e, assim, eu tô focado em um, às vezes na manhã eu tô focado em um e à tarde eu tô focado em outro. Mas o meu, assim, porque eu tô falando mais essa parte do último ano do cursinho. O meu último ano do cursinho era muito voltado em treinar exercício, assim, para mim era muito importante. Então, por exemplo, na parte de extrair teoria, muita aula eu não fui no presencial. Eu ia no quadro e pegava, até pela flexibilidade, buscava a teoria, então ia lá, fazia a teoria. E muitas vezes eu ia para uma aula no presencial para tirar um monte de dúvida.
Então, porque às vezes eu já era muito próximo dos professores, já conhecia os professores, ia lá tirar um monte de dúvida, mandava, aí eu pegava a dúvida no presencial, aí dúvida da dúvida, eu já mandava no quadro, o quadro foi muito, para todo mundo que está vendo isso, é muito importante a redação, gente. Muito importante, cansei de mandar a redação, cansei de ver a aula da Érica de redação, isso é muito importante. Então, assim, meu dia a dia era dividido nisso, e a parte de teoria eu buscava muito no quadro, e meu último ano de curso era muito voltado em fazer exercício. Então, eu fazia muito exercício, muita aula que tinha de exercício no curso presencial e no curso presencial, e voltava muito pro quadro para sentar e ficar fazendo exercício, fazer simulado, fazer redação, mandar para corrigir. Eu participar dos vídeos também para se manter motivado, é muito importante. Pô, você já está no terceiro ano de cursinho, você tem que encontrar vários lugares. Então, eu tinha meus colegas que estavam aqui já, que me mandavam vídeo, mas ter também outro ponto de vista. Você refletir a todo momento se você está estudando de maneira certa é importante. Então o quadro foi muito importante para isso. Duas perguntas. A primeira, em alguma das provas você sentiu nervosismo? E se você sentiu, o que você fez para evitar esse nervosismo e conseguir fazer a prova até o final? Porque se no ano que você passou, se você tivesse deixado o nervosismo te controlar, você não teria feito a prova, certo? Então, em algum momento, você controlou esse nervosismo. Pode ter sido durante a prova, como foi o meu caso, que eu precisei controlar, mas pode ter sido antes. Você chegou na prova já tranquilo. Sim. Mas em algum momento da sua trajetória, você teve esse nervosismo na hora da prova? Tive, sim. Eu vou falar primeiro do meu último ano, mas eu tenho um caso muito bom para contar aí. Meu último ano, eu estava muito tranquilo, cheguei para a prova muito tranquilo. Você tem aquela ansiedade de começar a prova, mas a prova para mim eu estava no automático, assim. A prova foi igual simulado para mim. Sentei lá, deu tempo, eu estava tudo cronometrado já sabia o tempo que eu demorava na redação, o tempo que eu demorava para fazer uma prova de física, uma prova de matemática. Eu deixava mais flexível na matemática, eu não sei se mudou, é matemática e química ainda junto, né? A prova de matemática e química, eu deixava mais flexível, porque às vezes a prova podia vir mais pesada de um lado, mais flexível do outro, então eu focava mais de um lado do outro. Mas assim, na prova, por exemplo, na redação, para mim era cronometrada a redação já. Sabia lá, 1h30 na redação, e eu demorava ainda. Mas assim, para mim era 1h30 na redação, e depois eu focava na física. Então assim, para mim foi muito tranquilo. Mas nem sempre foi assim. Até eu chegar nesse ponto, fazia muitas coisas. Aí o outro extremo foi o ano anterior, que no primeiro dia de prova era a prova de física, e eu briguei com a aplicadora, de tão estressado que eu estava. Eu estava muito estressado. Eu estava muito tenso para começar a prova, porque eu sabia que a prova de física eu poderia me mandar muito bem, ser um diferencial para mim. E assim, e a prova não começava, e a aplicadora estava falando um monte de coisa que eu achava, que eu falava assim, pelo amor de Deus, começa a prova logo. E eu comecei a ficar muito estressado, e aí eu briguei com ela. A gente começou a discutir antes da prova começar e tal. E assim, e depois eu fui pedir desculpa para ela e tal. Mas, assim, o que eu fiz, né, para controlar isso, né? Porque você se prepara um ano inteiro, e você não pode deixar um dia destruir seu ano, né? No meu caso lá, eu não passei, mas eu senti que eu precisava melhorar ainda. Eu precisava melhorar a minha redação, e matemática caíram algumas coisas que eu não sabia bem mesmo. Mas assim, né, o que eu fiz para melhorar? Eu fiquei o ano todo muito focado em falar assim, o que me deixou muito ansioso, né? Porque eu tava assim, naquela ânsia de chegar e mandar bem naquilo lá, começar bem, sabe? Eu tentei me manter tranquilo, treinar os simulados, tá bem cronometrado o meu tempo. Isso para mim foi muito importante, era uma coisa minha, sabe? Que eu achava que era essencial, porque tipo assim, você sabe o seu tempo, você olha lá pro relógio e fala assim, não, cara, na hora que começar, 1h30 vai estar pronto. E você treina e está bem tranquilo, você sabe que você consegue fazer isso, então o tempo para de ser um problema, sabe? Você começa a focar em outras coisas. E eu comecei a conversar, eu conversei muito com psicólogo e tal. Eu sei que tipo assim, não é todo mundo que vai ter a oportunidade de fazer isso, mas é você ter uma pessoa com quem você conversar que não seja uma pessoa tão próxima sua, sabe? Assim, que não esteja tão inserido no seu dia a dia. Sabe? Porque você conversar com um amigo seu, num problema seu do ITA, é uma coisa. Agora, você conversar com uma pessoa que não está inserida no seu dia a dia, ela vai tratar aquele problema que você está trazendo para ela de forma totalmente diferente. Então, você ter, às vezes, um primo, ou então qualquer parente ou qualquer amigo próximo não esteja tão inserido no dia a dia, no convívio do ITA, um tutor, no caso aí, é muito importante, sabe? Porque, por exemplo, a forma que ele vai abordar aquilo, que ele vai te falar, até pela pessoa ter experiências de vida diferentes, ou até, no caso, já ter passado por isso,
vai fazer você pensar mais, então você vai ficando mais tranquilo e a pessoa vai te trazer uma outra visão, sabe? Então fiquei um ano todo conversando, conversei muito com meus pais, conversei muito com meu namorado, conversei muito com o Guizoli, e que, tipo assim, foi muito importante pra mim, pra eu chegar no final do ano e falar assim, cara, não tinha o que eu fazer a mais, sabe? Não tem o porquê eu me estressar aqui, sabe? Agora é o momento de todo o meu resultado ser colocado na prova, sabe? E se eu ficar estressado, eu não vou conseguir fazer isso. Então eu fui levando muito, eu fui mudando muito a minha mentalidade e no final das contas, de um ano para o outro, eu saí de dois extremos, sabe? De uma prova muito estressado para uma prova que eu estava totalmente tranquilo, assim. Então você vê, tentar buscar o que te estressa mais e tentar atacar esses pontos, sabe? Se te estressa, pô, a prova de matemática, tenta às vezes um método de fazer a prova, separa, faz tipo, olha a prova de matemática, faz as 5 primeiras que você achar mais fácil lá e vai para química. Porque toda vez que você pensa na prova de matemática, fala assim, pô, 5 eu já fiz, 5 de 10, então 3 de 10 eu já fiz. Entendeu? Você precisa ali do 4 no mínimo, se a sua matemática é a sua pior matéria, então se física é a sua pior matéria, você precisa do 4 lá pelo menos para ser corrigido, né? Então, assim, para a pessoa pelo menos trabalhar isso, buscar formas de adaptar isso e trabalhar esse nervosismo dela e treinar durante o ano todo para chegar no dia da prova e já tá automático já. Então é isso aí, Vinícius. Muito obrigado por você vir obrigado, aqui. Tenho certeza que sua história vai motivar muita gente. Espero. Força que tá chegando aí, né? E espero que você possa participar com a gente outras vezes. Não, que isso. Com certeza. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Força aí, pessoal. Tá chegando a prova. Sei que é difícil, mas vale muito, muito a pena. E eu espero voltar aí para outro bate-papo para a gente poder contar. E agora, como é o Ita? Depois de estar aí, entrou. Agora se prepare que não vai ficar mais fácil, não. Mas é bom demais. Tá certo. Obrigado, gente. Até logo.